já perderam a visão. Muitos dizem vou comprar televisão só para ver o repórter do Filhos de Educação. Mas na verdade é que assim eles não fazem, dão lugar para Satanás e já perdem a visão. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Muitos filmes, futebol e humorismo vem trazendo prejuízo para muitos cristãos. A Bíblia ensina que a palavra salvação quer dizer separação do pecado e a perdição. Por isso os lares por ora abençoados, cujo coro afilhantava em perfeita união. Oh, que tristeza, estão todos derrotados, passa o tempo assistindo essa tal televisão. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Muitos irmãos da igreja querem ser santinho, mas vão olhar a TV lá na casa do vizinho. Já esqueceram que Jesus voltará breve, pois no céu não vão entrar, vão ficar aqui sozinhos. Aos meus irmãos com amor quero avisar, que programa de TV lá no céu não vai passar. Só haverá gozo, paz e alegria, cantaremos com os anjos as mais lindas melodias. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Muitos obreiros têm medo de combater, eles dizem muitos crentes lá na igreja vou perder. Mas eu afirmo que se 2 ou 3 sair, Cristo manda 10 ou 20 para a obra prosseguir. Sei que por muitos não serei compreendido em mostrar este perigo que traz a televisão. Mas a verdade sempre deve ser predita, pois foi sempre na verdade que encontrei a salvação. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Esse é seu querido programa, A Voz da Libertação, do canal Rádio YouTube, Defesa da Sã Doutrina e IPDA Orações. Quem vos cumprimenta na paz de Cristo, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é seu irmão em Cristo, Emerson Nunes. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes,
Chegou mais o momento da oração, a oração da meio-dia a Deus, o clamor do socorro de Deus às famílias. Nós estamos aqui no propósito de oração às meio-dia, às 0 horas e às 6 da tarde. É o clamor a Deus, orai sem cessar, a favor da Igreja Deus de Amor e de todos os servos e servas de Deus que estão empenhados na santificação com Deus, na obediência a Deus, a tua santa palavra, a tua santa doutrina, santificação do corpo, da alma e do espírito. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, nós vamos orar também a favor das famílias. O diabo, ele está lutando contra as famílias, através do Moloque do século 21, porque esse falso Deus Moloque, esse demônio, na antiguidade, ele matava, exigia sacrifícios, enganando o povo. Os demônios usavam os falsos profetas, desse paganismo, exigia o sacrifício de crianças, de seres humanos, adultos e crianças, enganando o povo, né? E os profetas de Deus denunciavam essas entidades malignas. Aí hoje, mais uma vez, com o avanço da tecnologia, o diabo está usando a filmagem da besta, a imagem da besta da televisão, né? Para matar o povo. Como? Matar os crentes, matar as famílias espiritualmente, matando as crianças espiritualmente, com a influência do mundo e do pecado, através da vaidade, do mundanismo, das novelas, dos desenhos mundanos, trazendo perturbação, trazendo suicídio nas mentes, através do WhatsApp, do Facebook, que é os balins, influenciando os casais a se separar, destruindo famílias, destruindo vidas. E Jesus falou que as castas malignas de Satanás não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, porque a fé, meus irmãos, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele só habita aonde há obediência e santidade à tua santa palavra. Então nós vamos orar também para que Deus venha arrebatar as ovelhas que estão sendo enganadas pelos falsos profetas. E vamos orar também pelos pastores, servos de Deus, que estão caindo também no laço do diabo, dessa imagem da besta, desse Moloque do século 21. Vamos orar para que Deus venha abrir a mente deles, porque também, meus irmãos, nós temos que orar pelos pastores, servos de Deus, que foram levantados por Deus na terra para expulsar demônios, pregar a palavra de Deus, a santidade de Deus. Então o diabo luta com todos os tempos contra esses homens de Deus. Então o diabo, como não tem força de bater de frente com esses homens de Deus, ele vem na sedução, como ele fez em Samaria, usando Acabe, Jezabel e a entidade Baal, quando ele não conseguia seduzir os profetas para que caísse no adultério com as profetisas de Azera, ele seduzia os profetas com engano, com a sedução da morte espiritual, né? Quando não conseguia, aliás, enganar o servo de Deus no adultério espiritual, ele seduzia através do adultério físico. Só que hoje está ao contrário. Os profetas de Deus resistem a essas tentações do adultério físico, carnal, mas não está resistindo ao adultério espiritual, a prostituição espiritual, através da filmagem da besta. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque andamos por fé e não por vista. Paulo diz em 2 Coríntios 5:7, e também em 2 Coríntios 4:18 diz que as coisas materiais são o que se espera que se vê, mas as espirituais não se vê e são eternas. Então, meus irmãos, porque a imagem da besta foi dado o espírito da imagem da besta para que a imagem da besta falasse. O anticristo não encarnou na terra em pessoa ainda, mas os seus agentes, os seus aliados, a besta da terra, que é o falso profeta, a falsa religião, as seitas e os falsos crentes já estão na terra, que é a mulher montada na besta e o dragão nos ares, que Satanás anda nos ares. Eles estão abrindo o caminho para que o anticristo venha, para restabelecer o seu sinal e a sua marca física.
Mas esses agentes, como diz João, os anticristo, já estão marcando muitas pessoas com a marca da besta espiritual. Como? Com a influência do mundo do pecado em suas mentes e com suas mãos compartilhando as suas falsas doutrinas. E o diabo está fazendo isso para contaminar os humanos, os crentes fiéis, para que perca a essência do Espírito Santo. Porque só vai ouvir o som da última trombeta no arrebatamento quem tem o Espírito Santo. Então aquele que recebe a marca espiritual da besta, ele não tem mais o Espírito Santo porque não obedeceu. E quando houver o som da última trombeta do arcanjo de Deus, que foi dada a ordem para que o Espírito Santo arrebata a igreja, eles não vão ser arrebatados que estão marcados, aí vão receber a marca física, literal da besta e ficar na ira de Deus que virá sobre a terra. E Deus vai fazer como fez com o povo de Judá, por não dar ouvido à voz dos profetas. Deus entregou ele na mão de Nabucodonosor. E os rebeldes, Deus vai entregar agora na mão do anticristo, para fazer o que bem entender. Então arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Então vamos orar, irmãos, vamos jejuar e pedir a sabedoria do céu. Sabedoria não vem através dessas teologias, não. A sabedoria vem de Deus. Tiago 1,5 diz: quer sabedoria? Peça a Deus. Jó 28 fala: se apartei da sabedoria e da inteligência. A Bíblia também diz que não precisa que ninguém vos ensine, porque vós tem a unção do alto. Porque o Espírito Santo, ele vos fará lembrar tudo quando eu vos tenho dito da minha palavra. Então nós vamos orar, meus irmãos, nós vamos clamar, pedir a Deus a direção do Espírito Santo, porque a porta é estreita, poucos são que entram por ela. Homens de Deus que estão aqui com compromisso com as almas, ele não está preocupado com likes, ele não está preocupado com quantidade de pessoas. Por quê? É melhor, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Ele está orando, ele está pregando. Se as pessoas quiserem ouvir, amém. Se não quiser, eles e Deus. Não é por força, nem por violência. Agora aquele que está seduzido pelo diabo, ele quer fama, ele quer aplauso, ele está preocupado com quantia para ele se aparecer. Mas quem está aqui na unção de Deus não está preocupado com isso, está preocupado com a alma. Importante que ouvir a palavra. Eu estou livre do sangue de vocês. Vocês querem ouvir ou deixar de ouvir? Saberão que houve um profeta nessa casa que vai falar o que Deus mandar, porque senão Deus vai requerer o sangue de cada um nas nossas mãos. Então vamos orar para nossas famílias, pelos lares, para que Deus venha repreender esses demônios e venha resgatar as vidas que estão enganadas na sedução de Satanás. Oremos a Deus. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Pai, de oração, nos colocamos, ó Pai, diante da Tua santa presença, Senhor, para lhe pedir, ó Deus, o perdão de nossos muitos pecados, ó Pai, o perdão de nossas muitas transgressões, do corpo, da alma e do espírito, ó Deus. Senhor Jesus, contempla agora a cada irmão, ó Pai, que está humildemente clamando, meu Pai, orando juntamente comigo, meu Pai, pedindo a ajuda do Senhor, porque o Senhor é bem presente com socorro na hora da angústia, ó Pai. Ó Deus poderoso, nesse momento agora de oração, eu clamo ao Senhor, pedindo ao Senhor a Tua ajuda para os meus irmãos e irmãs, e milhões de ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, meu Pai. Vem nos ajudar, ó Pai, como o Senhor ajudou o salmista que clamou, que levou meus olhos para os montes, de onde me veio o socorro, e o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ó grande Deus e Pai, ajuda o Teu povo, meu Pai, que está clamando, que está orando, meu Pai, que está pedindo a Tua ajuda, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Senhor, levanta os Teus ungidos, ó Pai, na unção de Deus, para pregar a Tua palavra, meu Pai, em missão, em levar as boas novas do Evangelho, meu Pai, para pregar a simplicidade do Evangelho e desmascarar, meu Pai, os fascistas, os oportunistas e cativadores
que não têm o Espírito Santo, que são levados pela soberba, pela ganância, pelo ódio e pela inveja, meu Pai, que tem trazido, meu Pai, uma grande confusão na mente das suas ovelhas. E a Bíblia diz: ai de vós, falsos pastores, que dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, porque aquele que não ajuda não espalha. Ó Pai amado, grande está sendo a perseguição contra os teus humildes servos, meu Pai, contra as tuas humildes servas, que estão obedientes ao Senhor. Quanta perseguição por parte dos injustos e também dos crentes apóstatas, ó Pai, que começa a afrontar a tua santa doutrina, meu Pai. Eles vêm com palavras ociosas, maldosas, e alguns com palavras persuasivas, sedutora, meu Pai, para enganar o povo, meu Deus, fingindo, se vitimizando, mas na verdade eles são vítima nada. Eles são usados pela serpente enganadora para dar o bote nos humildes irmãos, nas humildes irmãs. São lobos devoradores, são leões famintos para dar o bote na simples ovelha do Senhor. Mas, ó Pai, como o Senhor usou o jovem Davi, ó Pai, para arrebatar as ovelhas das bocas dos lobos, dos ursos e dos leões, e como o Senhor usou também Davi para proteger o povo de Israel, que estava sendo afrontado e ameaçado pelo gigante Golias, me usa, meu Pai, pela autoridade do céu, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor, para que o Senhor, ó Pai, venha fazer uma grande obra, meu Pai, através da minha fraca pessoa, e não só da minha fraca pessoa, mas de todos os irmãos e irmãs que são fiéis a Deus, ó Pai, para que venha pregar a tua palavra com a unção do céu e com a autoridade do Espírito Santo, para repreender, ó Pai, esses demônios. Ó Jesus querido, dai-nos força e nos capacita, meu Pai, nessa batalha final que estamos contra o império das trevas, meu Pai, que o dragão está vindo com grande fúria, meu Pai, contra o teu povo, contra a tua igreja querida, meu Pai. E só o Senhor, ó Pai, que pode nos ajudar, porque sem o Senhor, nada, meu Pai, nós podemos fazer. Oricanda labassurianda labai. Ajuda o teu povo, meu Pai. Ajuda os teus servos, as tuas servas. Ajuda as famílias de bem, ó Pai, que estão sendo atacadas pelo sistema satânico do pecado e de Satanás, através das imagens da besta da televisão e dos balins do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, ó Pai, e da filmagem do YouTube da besta, meu Pai. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, tem misericórdia, meu Pai, e repreende esses demônios, porque até as rádios, meu Pai, que era o único meio, meu Pai, de nós ouvir a tua palavra a larga distância, meu Pai, está sendo contaminada pelo ataque da segunda besta, que é o falso profeta e a mulher meretriz que aceita as pagãs, as religiões falsas e os falsos crentes, com as nuvens negras de Satanás, contaminando o povo. E o único meio que o Senhor nos permitiu, ó Pai, aqui no YouTube, no som de áudio, para poder fazer a palavra, porque tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. É lícito nós pregar aqui no som de áudio, mas não é lícito nós pregar na filmagem da besta. É lícito nós pregar na simplicidade, mas não é lícito nós fazer propaganda, porque o nome de Deus jamais poderá ser comercializado. E quantos estão cegos pelo enganador, pela avareza e pelo amor ao dinheiro, meu Pai, comercializando a tua palavra, Senhor. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ó Pai. É os mesmos demônios que usavam Moloque para matar os seres humanos e crianças, e que o Baal que seduziu o povo com engano da falsa prosperidade é o mesmo demônio que está usando esse sistema, meu Pai, para matar os crentes espiritualmente, e levar o povo nos sermões falsos, das falsas sermões da prosperidade, porque tem sim a prosperidade de Deus, desde que seja bíblica e desde que nós obedecemos, porque a Bíblia diz que as bênçãos de Deus serão derramadas sobre os seus filhos
para aqueles que obedecem à palavra. Mas aquele que desobedece a Deus, que são contra Deus, que aborrece a Deus, ama a sua própria morte, e todas as maldições virão sobre vós. Ó Pai amado, a rebeldia está demais, ó Pai. O ataque dos falsos profetas fascistas, meu Pai, está terrível, meu Pai. Está se cumprindo, meu Pai, a profecia de Jesus que falou que nos últimos tempos eles seriam tão cruéis com a falsa unção, que se capaz enganaria os escolhidos do Senhor, porque o diabo ele é tão astuto que se capaz ele se transforma em anjo de luz. Nem por isso que seus ministros se transformem em ministros de justiça, mas não são. E nós pedimos, meu Pai, a tua ajuda, o teu socorro, porque a apostasia final chegou, o fim chegou, ó Pai, e só o Senhor que pode, Senhor, dar o discernimento do teu Espírito Santo. Quantos pastores, ó Pai, evangelistas, irmãos e irmãs, que são homens de Deus e foram seduzidos também por esse sistema da besta, meu Pai, e ele está inocentemente, bora vez a vez prega a doutrina, é a pessoa honesta, é pessoa cheia de talento, mas está cego espiritual, está como o sacerdote Eli, que era um sacerdote, tinha ali os dons de Deus, mas estava cego espiritualmente, não vendo a profanação, e não enxergava Ana como uma mulher de Deus que orava na simplicidade. A mesma coisa está esses homens, meu Pai, embora tenha talento, prega doutrina, mas está cego espiritual, que não está enxergando, meu Pai, as humildes orações e as simples pregações dos homens e mulheres de Deus, ó Pai, que são humildes, meu Pai, em orar contra esse sistema, e eles não enxergam e acham que somos loucos, que somos religiosos, porque eles estão cegos espiritual. Ó Pai, abre a mente deles, abre os olhos deles, ó Pai, porque se eles não obedecer, a punição divina virá, porque é o que aconteceu com o sacerdote Eli. A punição veio até ele, ele e sua casa foram feridos de morte, ó Pai amado. Então nós oramos, nós pedimos, Senhor, a tua unção e a tua autoridade divina. Olha, ó Pai, a perseguição que está contra o teu servo e as tuas servas, meu Pai, que faz a obra humildemente, meu Pai. Muitas vezes aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, meu Pai, não tem uma boa leitura, mas é cheio do Espírito Santo, e os falsos doutores, os falsos mestres, orgulhosos e invejosos, ó Pai, estão barrando esses irmãos, essas irmãs, ó Pai, de fazer a obra, e tira eles como um qualquer, humilhando eles, ó Pai. Ó Pai, nós pedimos a tua ajuda, para nós, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, e venha repreender e lançar para fora esses enganadores, ó Pai, porque a Bíblia diz que aquele que usa de engano na minha casa, ele não permanece. Ó Pai querido, então repreenda agora esses demônios, saia demônios enganadores, está repreendido agora pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Saia demônio do pecado, da exaltação, da soberba, da vanglória, do adultério, da prostituição, tanto no ato sexual como no ato espiritual. Saia, Satanás, você, demônio, está rangindo os dentes contra os humildes servos de Deus, contra as humildes servas de Deus, mas não adianta, Satanás, porque é maior o que está em nós, que é o Senhor Jesus Cristo, do que o que está no mundo. Saia, demônio, em nome de Jesus. E essas pessoas, elas não compreendem as coisas do Espírito Santo, e lhe parece loucura, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para o salvo é vida eterna. Porque esses homens natural, eles não compreendem as coisas do Espírito de Deus, e eles não podem compreender, porque não têm a mente de Cristo, porque estão na carne, estão na vaidade, porque como Jesus diz, que o Espírito Santo, o mundo não pode receber, e nem pode compreender. Portanto, que está no mundo da arrogância, da inveja, da vaidade, da soberba,
do mundanismo pecaminoso, não pode compreender as simples palavras dos humildes servos de Deus que pregam a doutrina do Senhor. E eles blasfêmia, e isso está sendo a estratégia do diabo para lançar muitas almas ao inferno, porque estão blasfemando contra o Espírito Santo e está indo multidões ao inferno. Se você, meu irmão e minha irmã, tem dúvida de algo, não fale nada, ore a Deus primeiro, peça direção, examine nas escrituras sagradas se tem respaldo bíblico. Agora, se não tiver respaldo bíblico, você tem toda a autoridade de falar, mas se não tiver respaldo para falar, fique calado e deixa Deus trabalhar. Ó Pai amado, socorre a tua igreja pentecostal, Deus de amor, ó Pai. Olha a fúria do diabo, dos Datã, Corá e Abirã, meu Pai. Olha as fúrias dos Herodes, ó Pai, que está contra esse ministério, porque, meu Pai, alguns Coré que estão em nosso meio, estão trazendo escândalo, ó Pai, para a tua obra, e agora os crentes mundanos, oportunistas, ó Pai, começa agora a generalizar os irmãos, as irmãs que são fiéis aqui. Ó Pai, peleja por nós, faça justiça, meu Pai, pelos teus servos, pelas tuas servas que estão clamando dia e noite, meu Pai, pedindo o teu socorro, pedindo a tua ajuda, meu Pai. Ó Senhor, e só o Senhor que pode nos ajudar. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Deus que usaste os nossos antepassados, homem de Deus, é o mesmo Deus agora, meu Pai, que está conosco para nos usar com a autoridade divina dos altos céus. Saia, Satanás imundo, demônio da contenda, da divisão, da inveja, está repreendido agora, Satanás. Saia, demônio, está repreendido e vencido pelo sangue de Jesus Cristo. Ó Pai amado, visita nossa diretoria, meu Pai, porque o diabo, ele está lutando, meu Pai, para que o mal comece dali, porque o diabo destruindo os cabeças, ele destrói toda a igreja. E outro alvo de Satanás também é a família, meu Pai, porque o diabo destruindo a família, ele destrói a igreja, porque a família é a célula máter, é o órgão que compõe a sociedade. E muitas vezes o pastor, ele tem autoridade para pregar a doutrina contra a vaidade, contra a sensualidade. Mas também, se você, pai, não for um sacerdote da sua casa, e você, mãe, não for uma auxiliadora, uma educadora no lar, você também está cometendo um grave pecado. Muitas vezes joga o fardo somente em cima dos pregadores e dos pastores. Não, a sua primeira evangelize a sua casa, evangelize seus filhos, mas vocês muitas vezes não estão tendo testemunho, que em vez de vocês evangelizar seus filhos, vocês estão incentivando seus filhos com o aparelho da televisão, que esses programas mundanos, porque estão dando ouvido a esses falsos profetas fascistas, que estão aí mandando você colocar a televisão em casa, que não tem nada a ver. Vocês estão sendo enganados por esses demônios enganadores, porque o homem mau e mau caráter, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado, e um cego guiado por outro cego, ambos caem no buraco. Então quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo de Deus diz a você. Se conserte com o Senhor, tire essas telas de Baal da sua casa, tira do seu celular esse aplicativo dessa televisão, apague e desinstale ele agora, e usa somente o celular, o som de áudio para fazer ligações, não usa para usos maus, em nome de Jesus Cristo. Ó Satanás, saia desses corpos, demônios do encanto mortal, que está usando os falsos profetas para enganar o povo de Deus. Mas ainda existem Gideões aqui ainda, Satanás, ainda existem os Davi, os Elias, os Eliseus, os Daniéis de oração, as Ana de oração, que se corrompeu a Baal. Saia, Satanás imundo, demônios enganadores, vocês estão repreendidos e vencidos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Ó Pai, salva as famílias, ó Pai, repreenda esse demônio da rebeldia,
que está no coração dos jovens, ó Pai, que essa influência vem pelo aparelho imundo da televisão. Saia, Satanás, saia, porque como Deus deu a visão para o saudoso missionário, que os demônios entram pelas ondas magnéticas da televisão e evacua toda a podridão no lar das pessoas. E eu me lembro também, numa concentração com o servo do Senhor, eu ainda era criança na época, daquela fotografia, daquela mulher tirou, ela tinha dúvida acerca da televisão, e quando ela, naquela fotografia, ela tirou, apareceu a cara de uma caveira dentro da televisão. Olha aí, irmãos, lembraste das primeiras obras, lembraste dos antigos. Olha, não deixa o diabo enganador te enganar, não. Quebre esse Baal da sua casa agora. Desinstale esses aplicativos de Baal do seu celular agora. E seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, obediente à voz do Senhor. Você sabe por que você não está tendo discernimento de Deus? E está sendo enganado pelos fogos estranhos da besta, que faz descer fogo do céu? Porque você está sendo coração duro. Porque Deus resiste o soberbo e dá graça somente aos humildes. Você está com o coração duro? Não está dando ouvido à voz do Espírito Santo? Então Deus faz o que está escrito em Romanos 1:26. Deus os abandona para suas paixões infames. É o que Deus também diz em Provérbios. Vós vão ficar nos seus prazeres. Agora vão ficar nos seus prazeres. Mas agora, se vós se humilhar a Deus ouvirá do céu as suas súplicas, perdoará seus pecados e sarará a sua terra, se vós consertar esse mau caminho. Então dê ouvido à voz do Senhor. Não é irmão Emerson Nunes que está falando, é o Espírito Santo de Deus, que usa a voz desse humilde servo de Deus, que está sendo usado pelo grande Deus, para falar com todos vocês. Ó Pai amado, ó Pai querido, então dai a direção do teu Espírito Santo, ó Pai, a causa dessas enfermidades, dessas pestilências também, tanto espiritual como física na carne, é por causa desse aparelho da televisão, é por causa da rebeldia e da profanação na casa do Senhor. Ó Pai amado, repreenda agora esse demônio. Ó meu Deus e meu Pai, abra os olhos da nossa liderança, meu Pai, para que tire esses templos de Baal da sua casa, para que pare que esses cultos, meu Pai, pagão, ó Pai, dentro da tua casa, porque se não tirar, não vai adiantar os irmãos orarem, não adianta fazer jejum, vai acontecer como aconteceu no Monte Carmelo, vão orar, vão clamar de manhã até tarde, e nada vai responder. Mas agora, se consertar o altar, tirar os balins e os Baal da casa do Senhor, Deus vai sarar as enfermidades, Deus vai restituir e fazer um grande avivamento na obra do Senhor. Mas agora, se não obedecer à voz de Deus, os castiçal será removido, porque essa obra não é do homem, essa obra é do Espírito Santo de Deus. Então dê ouvido à voz do Senhor, tire essas coisas da igreja, tire esses costumes da igreja pagão aí, e volta aos costumes bons, antigos, dos nossos pais da fé, que foram os apóstolos, os profetas, e nossos irmãos heróis da fé do passado, que fundaram essas igrejas de doutrina que tanto pregou, que tanto orou e jejuou, e pediu a Deus a salvação das almas. Então não mova os marcos antigos que os vossos líderes deixaram. Então ouve a voz do Senhor, porque se não ouvir a voz de Deus, a espada de Deus será apontada para vocês. Então não fala que não é com ira no coração, mas é com amor pelas vossas almas. Oricanda labassurianda labai. Então dê ouvido à voz de Deus. Deus não está preocupado com quantidade, e sim qualidade. Ó Pai amado, então Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, tenha misericórdia, meu Pai, de paixão de nós, repreende esses demônios, ó Pai, dessas famílias, esse jovem, meu Pai, que está sendo influenciado, essa jovem, essa criança, através do aparelho da televisão e da internet, meu Pai, está sendo influenciada pelo pecado, pelo homossexualismo, pelo lesbianismo, pela profanação, prostituição, pela criminalidade, meu Pai, pela violência. Eu sei que é você, Satanás,
espírito imundo, você está derrotado e vencido pelo poder de Deus. Saia, Satanás, desse lar, desta casa. Ó Jesus amado, estende as suas mãos agora nesse lar e faça limpeza divina nesse lar agora, lançando para fora toda impureza. Olha esse lar, ó Pai, que sofre com alguma pessoa que foi desenganada, meu Pai, pela medicina, Senhor. E só o Senhor, ó Pai, que pode sarar, só o Senhor que pode curar. Repreenda as bactérias do câncer, da AIDS, da tuberculose, de qualquer classe de enfermidade. É você, demônio, que está evacuando essas enfermidades terríveis nos lares, através desse aparelho imundo, satânico da televisão. Saia, Satanás, saia, demônios imundos, demônios assassinos, e você arranja os dentes, pelejando contra os homens de Deus. Você fica usando as pessoas que estão entregues ao diabo aí, para nos acusar, para nos caluniar, mas você, Satanás, está vencido pelo nome de Jesus, porque como Davi, Deus falou com Davi: Davi, eu vou fazer você passar pelos seus inimigos como se rompe a água. É o mesmo Deus que está comigo, que vai fazer eu passar por cima de você, Satanás, como se rompe água. E você, demônio, que está prendendo as almas nesse mar da solidão, nesse mar da angústia, nesse mar do pecado, onde está a besta do Apocalipse. Jesus está me usando agora com a rede do céu, com a vara do céu, para pescar essas almas para o reino da glória, porque passa os céus, passa a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Ó Deus poderoso, então visita, meu Pai, essa alma, meu Pai, que está escravizada no mundo do álcool, no mundo da prostituição, das drogas, meu Pai. Visita, meu Pai, os presídios, onde estão aquelas pessoas sofrendo, meu Pai, naquele lugar terrível, que o diabo engana eles no mundo do crime, do roubo e das coisas mundanas, erradas, meu Pai, para depois jogar eles lá. Ó Pai, liberta essas vidas. Usa, meu Pai, servo de Deus, para continuar pregando o verdadeiro evangelho, porque está cheio de falsos profetas bem pregando falso evangelho. É como diz a Bíblia, que os filhos das trevas são mais muitas vezes dentro da luz. Não dão ouvido à voz de Deus, não dão ouvido à voz de falsos profetas. Preocupado só pregar em igreja, Deus vai pegar vocês. Vai para os presídios, vai para as praças, vai para as ruas e anuncia a bandeira do evangelho de Deus, que é vindo a hora do juízo de Deus sobre toda a terra, para que os homens se arrependam. Ó Pai, usa os teus missionários que pregam nos presídios, visita os hospitais também. Ó meu Pai, os orfanatos, meu Pai, os asilos, os missionários que pregam fora do Brasil, em viagens transculturais. Olha, meu Pai, os teus servos, as tuas servas, meu Pai, que estão passando, meu Pai, por grandes lutas, Senhor, lá no país da Coreia, meu Pai, do Norte, do estado da Ásia, meu Pai, do Oriente Médio, meu Pai, da Europa, meu Pai. Repreenda esse demônio, meu Pai, que está com grande fúria, meu Pai, contra o teu povo. Dá autoridade, meu Pai, do Espírito Santo aos corações dos meus irmãos. Tira todo medo, meu Pai, e dá graça e unção, e conforta os corações das famílias, meu Pai, que perdeu um ente querido, que foi martirizado ali por pregar o evangelho, meu Pai. Aquelas igrejas que eles pregam nos porões, ó Pai. Quantos, ó Pai, estão presos, algemados, reservados para passar por julgamento e pena de morte, mas eles mesmo assim, eles não negam o Senhor. Dá força para eles, ó Pai, porque embora o homem pode tombar o corpo, mas não tomba a alma, não. Aleluia, porque Jesus diz: não temais aquele que mata o corpo, mas se antes temais aquele que tem poder de matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Ó Pai amado, então dá graça divina, meu Pai, do teu Espírito Santo a favor dos meus irmãos e das minhas irmãs, ó Pai, que estão orando, que estão pregando a tua santa doutrina, meu Pai. Dá força para os meus irmãos, força para minhas irmãs,
Fere os lábios mentirosos dos demônios enganadores, ó Pai, que fica pregando porta larga. Ó, meu Pai, a profetisa de Jezabel, que fala que o batom não faz mal. É o diabo que está usando esses homens, essas mulheres, dizendo que a mulher pode cortar o cabelo, dizendo que a mulher pode usar pintura, que o homem pode usar short, pode ir pra praia, nesse calor, né? Pode ir pra praia, pode beber cerveja sem álcool. Isso é Satanás! Saia, Satanás! Sai, demônios enganadores! Você está repreendido, Satanás! Demônios enganadores! Está repreendido, demônio sujo, imundo! Está derrotado e vencido pelo Espírito Santo de Deus, pelo nome de Jesus Cristo. Saia, Satanás, da vaidade, espírito maligno que usava Jezabel. Está repreendido agora, Satanás, demônio da sedução do pecado. Está destruído pelo nome de Jesus Cristo. Saia, Satanás imundo, demônio das trevas, da macumbaria, também da bruxaria, que assola esse homem, essa mulher. Ó Pai, o demônio que está assolando esse casamento. Olha esse casal, meu Pai, que era unido o primeiro casamento, meu Pai, que era unido com tanto amor, com tanto carinho, e agora, meu Pai, é uma turbulência terrível nesse lar. O esposo não entende a esposa não entende o esposo, os filhos também vivem numa tribulação nesse lar, e eles não sabem, meu Pai, que estão sendo vítimas, Senhor, de obra de macumbaria, de inveja, por causa da inveja de pessoas ociosas e maldosas, meu Pai. Fizeram macumba ali, invocando os espíritos imundos da pomba gira, para causar ciúmes, para causar adultério, para causar rancor nos corações. Ó Satanás imundo, saia desse casamento agora, porque o que uniu Deus não separa o homem. Saia, Satanás imundo. Você está derrotado e vencido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Fora, diabo, agora, pelo poder de Deus. Não adianta você resistir. O poder da oração, o poder do jejum, o poder que tem o sangue de Jesus Cristo. Ó Pai, abençoa todos os irmãos e irmãs de todo o Brasil e toda a terra, a Fundação Reviver, ó Pai. Ó, meu Pai, ajuda essa obra e não permita, meu Pai, que os lobos, que os mercenários infiltrem nessa obra, não. E nem na Igreja Deus de Amor. O que tiver de engano, o Senhor arranca para fora e põe pessoas, meu Pai, amorosas, que têm amor às almas e à tua obra, meu Pai. Não por ganância, não por fama, não por soberba e falsidade, mas sim por caráter, disciplina, meu Pai. Pessoas honestas, que amam a obra do Senhor. Arranca do nosso meio os ratos, os cleptomaníacos, Pai, que é aquele que não pode ver uma coisa fácil para surrupiar. Ó Satanás imundo, você está derrotado e vencido pelo sangue de Jesus Cristo, Satanás. Saia, demônio do roubo, demônio da ganância, da avareza. Está derrotado pelo nome de Jesus, porque essa obra é de Deus, porque a Bíblia diz que o inimigo, vindo como uma corrente, o teu divino Espírito Santo de Deus alvorará contra ele a sua bandeira. Ó Pai, alvora agora a bandeira do teu Espírito Santo contra Satanás, que está pelejando, meu Pai, contra essa obra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda, meu Pai, os pequeninos irmãos e irmãs que estão remanescendo no céu, aqueles irmãos também, ó Pai, das igrejas antigas que se apostataram, os Micaías e os Elias que estão lá, meu Pai, lutando e chorando e pedindo, meu Pai, a tua ajuda. Ajuda eles também, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que estão lutando e pedindo, meu Pai, a tua graça, a tua unção e a tua misericórdia. Tenha de compaixão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e repreenda agora toda enfermidade. Paralíticos, levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Não é irmão Emerson Nunes que está falando, é o Espírito Santo de Deus, o mesmo Deus que repreendeu a enfermidade do paralítico do tanque de Betesda, da mulher encurvada, da mulher que estava com fluxo de sangue. É o mesmo Deus que está te curando agora, o mesmo Senhor Jesus que ressuscitaste a Lázaro depois de 4 dias, e a filha de Jairo. É o mesmo Jesus agora que dá vida a você que está morto espiritual, ou você que está às últimas
nesse hospital. Jesus, agora repreenda agora o espírito da morte e da espírito de vida sobre a sua vida agora. Maravilha! Glória a Deus, glória a Jesus. Receba agora o milagre de Jesus em tua vida agora, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus Cristo agora, saia demônio da enfermidade, demônio da paralisia, da cegueira, da mudez, da surdez, da diabetes. Saia, Satanás. Ó paralíticos, levantam e andam em nome de Jesus Cristo agora. Cegos enxergam agora, surdo passa a ouvir agora. Amados irmãos e irmãs e ouvinte que está ouvindo essa oração pelo programa de rádio aqui do Rádio YouTube, receba o milagre agora, que não é o irmão Emerson Nunes não, sim o Espírito Santo de Deus que me usa para falar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, visita esse leito desse hospital agora, essa pessoa que está passando por um tratamento de radioterapia, de quimioterapia, esse câncer, meu Pai, que está se alastrando pelo corpo dessa pessoa. Senhor, meu Pai, destrua agora esse micróbio do câncer, em nome de Jesus Cristo. Saia, Satanás, da morte, da destruição. Também demônio do câncer espiritual, que é a inveja, porque a inveja ela é a enfermidade espiritual, infernal, que prende a alma do indivíduo e lança no inferno todo o que obtém. E esse demônio da inveja, meu Pai, tem sido um câncer também dentro da igreja, no meio da população, ó Pai. Repreenda essa inveja do inferno, saia demônio, porque por causa da inveja, quando Deus começa a levantar homens de Deus usados por Deus, as pessoas, em vez de se alegrar, se unir com aquele irmão, faz a idolatrar, e os que não idolatram, fica com inveja, procura abafar e caluniar aquele irmão. Mas o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Saia desses corpos agora, demônios imundos, demônios assassinos, do ocultismo, do satanismo, que está se infiltrando dentro das igrejas, pessoas disfarçadas de pastor, de diácono, de membro, mas não são nada, são agentes olheiros de Satanás dentro das igrejas. Mas o Senhor te repreenda, Satanás, que como Deus levantou Elias para desmascarar os falsos profetas, Deus vai levantar o homem de Deus agora no século 21, porque se Satanás tem força para levantar seus adeptos, mas poder tem nosso Deus Jeová, o Todo-Poderoso, pelo nome de Jesus Cristo agora, para desmascarar as suas obras satânicas, Satanás, porque quem comete pecado é escravo do diabo. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ó Pai querido, desfaça agora essas obras satânicas de Satanás, que está investindo, meu Pai, para cima da igreja pentecostal, Deus de amor. Ó Pai querido, tem misericórdia e repreende esses demônios e levanta, meu Pai, os remanescentes, os irmãos, as irmãs, com a autoridade de Deus, ó Pai, para repreender esses demônios, porque Jesus é que diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, é toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Jesus querido, continua, meu Pai, a abençoar, a livrar a cada irmão e a cada irmã e ouvinte de todo o Brasil e toda a terra. Eu creio, Senhor, e estou certo da tua resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos na graça e na paz de Jesus. Fiquem com Deus. Às 0h estarei de volta orando por todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. É o ministério Orai Sem Cessar. A oração não para. E não se esqueçam que todas as segundas-feiras é o clamor do jejum mundial da última hora a favor da Igreja Pentecostal Deus de Amor, fundador missionário Davi Miranda, viu, irmãos? É a Igreja Pentecostal Deus de Amor, fundador missionário Davi Miranda, que foi fundada em 1962. Glória a Deus. Então, e a favor de todos os irmãos e irmãs que estão obedientes a Deus, a santa palavra do Senhor e a tua sã doutrina, e a favor das almas.
Então, todas as segundas-feiras pela manhã, às 6 horas da manhã, oração. E a hora que eu não estiver orando ao vivo aqui, é para alguma queda de energia, queda de internet ou algum barulho que está tendo externo fora do meu lar aqui. Mas estarei orando no particular com vocês ou colocando orações gravadas para que os irmãos possam continuar orando em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. E tem mais canais aí de oração. Tem o canal do nosso irmão do sertão aí, nosso irmão Valdinei Gonçalves, da IPDA Trombeta da Última Hora, nossa irmã Fanny Lune, nosso irmão Edilson Trindade, nosso irmão Jefferson, louvado-se a Deus, que é o defensor da doutrina, louvado-se a Deus, e nossa irmã Camila e nosso irmão Pequeno Elias, da oração de criança, e nosso irmão Elimás Dias, e tem demais irmãos que são obedientes à doutrina, que estão sempre orando por todos nós. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. E não esqueçam, continue orando também em favor do nosso irmão Emerson Nunes, para que Deus venha continuar abençoando o seu servo e livrando de todo o mal. E vão aí na sua cidade, no seu país, procure uma igreja pentecostal, Deus de amor mais próximo da sua casa, do seu país. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não olhe para as falhas do homem, olhe somente para Jesus, que Jesus garante a libertação. Que Deus abençoe a todos na graça e na paz de Jesus. Fique com Deus.